camarada foi cometer um crime, foi preso em flagrante por um delegado que testemunhou praticamente toda a ação, que foi em pleno horário de meio-dia, e agora o acusado, o principal acusado, ganha liberdade e mantém-se como policial militar. Esses e outros assuntos exigem debate, discussão dos especialistas. E um dos debates importantes sobre direito processual penal, direito penal no Brasil, está sendo debatido aqui, através da ANACRIM, que é a Associação Nacional de Criminalistas. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da associação, Dr. James Walker. Obrigado pela presença, o presidente da ANACRIM. E estamos recebendo também o Dr. Nidal, que é promotor de justiça no Rio Grande do Sul e que participa também deste debate. Queria, antes de mais nada, desejar boa tarde a todos, aos dois, agradecer a presença e começar essa conversa com o Dr. James Walker a respeito desse debate. Por que é tão importante nós discutirmos o direito criminal no nosso Brasil? Que problemas temos testemunhado que exigem discussões tão aprofundadas? Bom, João, é um prazer estar aqui no programa e falar para o seu público. Hoje eu estava assistindo a reportagem anterior e passa-se uma impressão para a sociedade de que a advocacia criminal, de alguma forma, tem ingerência na soltura das pessoas. É fundamental que as pessoas reflitam que quem prende ou solta é o juiz, é o Poder Judiciário. O advogado, mais das vezes, ele apresenta teses, mas a convicção de soltar ou manter preso é da justiça. Muita gente imagina que a pessoa que é responsável, o culpado, o acusado, sequer teria direito a um advogado. Quem tem coragem de defendê-lo? Esse tipo de questão também é muito comum. Essa sua colocação está no centro do debate que está sendo realizado hoje pela ANACRIM, junto com a OAB, no primeiro encontro estadual da advocacia criminal, que traz para a pauta, na centralidade da pauta, exatamente essa discussão, essas questões de enfrentamento entre o Poder Judiciário e a defesa. Eu penso que é fundamental que a sociedade entenda que o direito de defesa é uma garantia fundamental de todo e qualquer cidadão inscrito na Constituição Federal. Hoje, nós podemos, de alguma forma, nos sentir mal em relação a alguém que seja solto porque praticou determinado crime. Mas ninguém está isento de ter na família, no seu seio de amigos, uma pessoa acusada de um crime e, nesse momento, vai exigir que a Constituição seja aplicada e que a essa pessoa seja entregue os direitos de defesa. Quer dizer, rigor para o outro, para mim, os direitos e os benefícios da lei. O pecado do outro merece sempre uma punição, os nossos, absolvição. Essa é a retórica que se apresenta na sociedade. E olha, mesmo que sejamos inocentes, eventualmente podemos ser acusados de algum tipo de crime, né? Ninguém está imune a isso, né? Sobretudo no Brasil destes tempos, que é um Brasil que tem na punição, no castigo, a principal bandeira de muitas autoridades públicas. Punir se tornou um instrumento de manutenção de poder. Então, é fundamental que a Constituição seja preservada. Você falou algo muito importante, diz respeito à criminalidade, sobretudo à corrupção. O brasileiro não aguenta mais os níveis de corrupção do país, mas é fundamental que se combata a corrupção nos limites e nas balizas constitucionais e não se combata a corrupção praticando-se outros crimes, como a gente tem visto por aí. Bom, nós estamos recebendo aqui também o Dr. Nidal, que é do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Dr. Nidal, o Ministério Público é peça fundamental no debate das questões criminais no Brasil. Aliás, sim, a representação do Ministério Público sequer há processo criminal na maioria das vezes, já que dependem dessa representação. Hoje, o Ministério Público ele entrou no centro do debate depois de uma discussão sobre até onde vai o limite de um promotor, o limite de um procurador, na hora de oferecer uma denúncia. O Ministério Público está numa questão mais polêmica que já se viu na história? Bom, antes de mais nada, Joelson, um prazer estar aqui junto com o teu público, tua audiência. Fazer só uma pequena retificação, eu sou assessor jurídico do Ministério Público, e eu trabalho no Ministério Público já há uns 19 anos, na promotoria criminal. E a atuação do Ministério Público, e sou do Estado do Rio Grande do Sul, e eu imagino que seja também dos demais estados da Federação, ela tem que ser pautada na responsabilidade. O Ministério Público tem um papel essencial
de oferecer denúncia, desencadear a ação penal, nós estamos tratando de pessoas, e quando tu pega e oferece denúncia contra pessoas, tu está interferindo de uma forma, ou vai interferir de uma forma na liberdade, na pessoa, que é um dos direitos e garantias fundamentais que inegável, né? E isso tem que ter uma responsabilidade. O Ministério Público não pode oferecer denúncia vazia, tem que ter uma denúncia consistente. E a atuação do Ministério Público ela é essencial para isso. Taxam o Ministério Público, e não sem razão, né, isso em qualquer outros setores também de atribuições da sociedade, de um eventual excesso. O que desencadeou também, de uma forma direta ou indireta, agora a nova lei de abuso de autoridade, que tenta restringir, ou busca restringir a atuação do Ministério Público e dos outros órgãos estatais também, do que, na minha concepção, eu estou escrevendo um livro agora, eu tenho 30 dias para entregar um livro comentando a lei da abuso de autoridade. Na minha concepção, há um certo exagero de ambas as partes. Na verdade, se tu verificar aquele que atua, o agente público, não só o Ministério Público, como policial, como também o juiz, que atuam no estrito cumprimento da lei, observando a Constituição, não tem por que ter... Doutor Nidal, tem uma questão que envolve aí o Ministério Público e as autoridades, que é o seguinte, é o lixamento moral. O camarada ele está sendo acusado de um crime e, de repente, uma operação o tira de dentro de casa, o coloca, o expõe publicamente, para depois, no decorrer do processo, ele ser inocentado e aí o nome já foi para a lama. Não é isso que quer evitar a lei de abuso de autoridade? Também. Assim, como eu disse, há um certo exagero sim, há um certo... É que nós estamos num contexto hoje social e político bastante preocupante, vamos dizer assim. E hoje a exposição, ela tem a possibilidade de formar opiniões. E hoje, com as redes sociais, isso está sendo cada vez mais disseminado. As pessoas opinam, as pessoas elas têm frações de segundos, ela investiga, ela instrui e julga. Julga, condena e taca a bolsa. E assim, tu não estabelece um debate. Agora, eu estava imaginando que tu ia me perguntar o que nós achávamos desse episódio do policial que matou outro policial. E eu ia te responder, eu não sei, porque eu não vi o inquérito, eu não sei o contexto fático, como é que eu vou opinar? Se tu pergunta para o grande público, eles já devem estar... Já está com todo mundo... Já estão exteriorizando a opinião, sem conhecer o que aconteceu no contexto. Então, é isso que nós temos que pensar. E o sistema punitivo, nós temos aquela concepção de que o sistema punitivo ele tem que ser atacado pelos efeitos. Depois que o crime aconteceu, depois que o sujeito ele foi processado, julgado, condenado e na execução da pena. E é muito curioso, porque a gente fala em R$4.000 por cada detento, multiplica isso por 800 mil pessoas, nós gastamos bilhões de reais para ressocializar alguém que, teoricamente, o Estado não proporciona instrumentos para ser ressocializado. É uma economia, teoricamente, burra. É uma economia... Um investimento é um gasto que não tem resultado. As nossas estruturas de ressocialização não funcionam, doutor James? Hoje nós somos a terceira maior população carcerária do planeta. Nós prendemos demais. Quando a gente diz no Brasil que a impunidade impera, nós deveríamos refletir um pouco mais sobre essa colocação, porque um país que tem mais de 800 mil presos não deve ser um país de tanta impunidade. Prende-se muito, mas prende-se mal. Sobretudo, nós temos 40% a 45% da população carcerária presos provisórios, ou seja, aqueles presos que não têm trânsito em julgado, sequer, no mais das vezes, julgamento das suas causas, e muitos deles, ao término da questão jurídica, no deslinde da questão jurídica, são absolvidos. As pessoas passam muito tempo presas no Brasil e, por vezes, o que a gente verifica é que essa prisão era absolutamente desnecessária. Prende-se desnecessariamente e solta-se desnecessariamente também. Isso é uma verdade. Mais recentemente, no governo Dilma Rousseff, o Brasil aceitou a delação premiada como uma forma, né, de se chegar aos autores de delitos mais complexos. E agora a nova decisão do STF muda um pouco o entendimento em relação ao uso da delação premiada. Uma vez feita a delação, vale desde que o delatado se pronuncie depois. Vocês já estão vislumbrando consequências no processo criminal depois dessa nova decisão?
Olha, a minha atuação na Lava Jato, hoje eu tenho 17 clientes na Lava Jato, entre Rio de Janeiro e Curitiba, ela me credencia a falar um pouco desse assunto e eu digo que essa é uma perspectiva relativamente equivocada, porque o que o Supremo está fazendo é tão somente lastrear as balizas do momento de fala do réu delator e do réu delatado nas alegações finais. Para quem não sabe, para o público que não conhece, alegações finais são as palavras finais da acusação e as palavras finais da defesa num processo penal. Então, no processo penal, a última palavra do Ministério Público, a última palavra da defesa. Esse documento é chamado de alegações finais. Quando, num mesmo processo, temos réus delatores e réus delatados, o que o Supremo acaba de entender é que os delatados devem falar por último, porque o conteúdo das alegações finais do delator tem implicação acusatória para o réu. Muito bem, mas isso vai gerar anulação, nulidade? Aí é que está. O Supremo já cuidou dessa questão para não gerar um efeito dominó de anulações nos processos da Lava Jato. Como? O que ele está fazendo? Ele está modulando a decisão. O que significa modular a decisão? Mais do que modular, o Supremo está formulando uma tese. O que significa isso? Significa que o Supremo vai dizer para as instâncias inferiores até que ponto aquilo pode ou não ser aplicado nos processos já julgados. É isso que o Supremo está fazendo. Ele está modulando o alcance da sua própria decisão. E me parece que dificilmente o Supremo vai permitir, é o julgamento que está por vir, que é a continuação do julgamento anterior, o Supremo dificilmente vai permitir, com a modulação e com a formulação dessa tese, que se anulem todos os processos anteriores, dificilmente. Não anula todos, mas anula alguns. Anula alguns, isso aí é inquestionável. É interessante que se diga também, é importante que se diga, é curioso esse debate, essa discussão que se estabelece. Porque quando tu fala em nulidade, o Supremo ele vai, na verdade, trazer uma interpretação que, a princípio, parece um pouco que é inusitada. Porque se tu fala em nulidade absoluta, não precisa, teoricamente, eles estão dizendo que tem que provar o prejuízo, se tu teve o prejuízo ou não por conta desta inversão. O fato é que não anula o processo, né? O que pode acontecer é anular até o ato em que foi praticado. Né? E isso que tem que ficar também estabelecido no debate. A pessoa não vai para fora, não sai da cadeia. Mas aí é que está, Nidal. Se anula até o ato que foi praticado, e o ato que foi praticado é anterior à sentença, todas aquelas pessoas que foram condenadas não terão mais uma sentença condenatória. Exato. Você refaz o ato. Né? Mas aí tu vê o que pode acontecer. O STF diz que o delatado, ele falou antes, né? Se manifestou antes e o delator depois. Anula-se esse ato e todos os atos subsequentes, inclusive a sentença. E aí ele não pode mais estar preso, né? Exato, tem que ser solto. Refaz o ato. Faz a inversão, então o delator fala primeiro e o delatado fala depois. O juiz vai preferir sentença. Vai copiar e colar. Agora tem uma questão que a sentença vai ser a mesma. É fundamental dizer que tem uma questão, relativamente ao que o professor Nidal acabou de dizer, uma questão que já está absolutamente decidida pelo Supremo no julgamento da semana passada. O Supremo já entendeu, por maioria, o plenário do Supremo entendeu por maioria que existe uma nulidade por esvaziamento de possibilidade defensiva se o delatado falou depois do delator. Ou seja, o Supremo já reconhece que se isso ocorreu, por si só, já gera uma nulidade. Agora, a grande questão é modular, é dar sintonia fina até que ponto isso vai afetar aqueles processos já julgados na Lava Jato. Tá, tudo isso vocês estão discutindo também lá no encontro da Anacrim? São todos temas levados para lá e que a gente está chamando, através da Anacrim, os advogados do Piauí para o debate nacional. Muito bem. O debate está acontecendo onde? No plenário, no auditório da OAB. Da OAB aqui em Teresina. Exatamente. Hoje o dia todo. Começou às 9h, vai até às 20 horas. Tá, então. O pessoal que quiser participar... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá aí, então. Quero agradecer ao doutor Nidal. Muito obrigado, professor Nidal. James Walker, presidente da Anacrim, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, hein?